começando mais um podcast do Internato Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é aula para residência médica. Perda de tempo ou não? Edu, você sabe muito bem, inclusive melhor do que eu, que aqui na JJ a gente gosta muito do efeito teste. E a gente não gosta porque a gente vai com a cara dele, mas sim porque a gente já leu artigo depois de artigo, após de artigo, que diz que o efeito teste com resolução de questão, com flashcard aqui para residência médica, é o estudo mais produtivo que uma pessoa possa fazer. E aí, geralmente, o que as pessoas perguntam para a gente é, então isso quer dizer que a JJ não curte muito videoaula? Não tem videoaula, não dá valor? Dá uma videoaula muito curtinha, muito superficial? O que você tem para responder essa pergunta? Então, Barreto, isso é uma coisa bem interessante. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Quando a gente elogia muito, quando a gente exalta muito determinada coisa, parece que meio que automaticamente a gente está criticando a outra, a gente está dizendo que a outra não tem lugar. E claro que não é isso que acontece nesse caso específico da preparação para a prova de residência. Primeiro, você tem toda a razão, o efeito teste, que no caso do estudo para a prova de residência, é basicamente fazer questões de provas, fazer simulados ou fazer flashcards baseados nas questões. Esse efeito teste, ele é o tipo de estudo mais produtivo possível. Não existe assim a mínima comparação com nenhum outro tipo de estudo. É praticamente impossível você conseguir uma grande aprovação num ótimo lugar de residência médica sem você utilizar o efeito teste. Agora, isso não significa de forma alguma que não haja lugar para as aulas, não haja lugar para o estudo teórico, né? Se a gente falando de aulas, as aulas elas são um dos tipos mais famosos de estudo teórico. Os dois tipos mais famosos que a gente vê o pessoal fazendo para a prova de residência são as aulas, sejam aulas presenciais, sejam aulas online, né? Hoje em dia, praticamente 100% online. E as apostilas ou textos. Então, são os materiais escritos e os materiais audiovisuais, que são as aulas. E é óbvio que o estudo teórico e, dentro dele, as aulas, ele tem, sim, um papel na preparação para a prova. Se a gente da JJ não gostasse de aulas, pode ter certeza que a gente não faria. São quantas aulas que a gente está fazendo para o ano que vem, Barreto? Mais de 200 entre aulas de sexto ano, quinto ano, intensivo. Então, assim, é óbvio que a gente gosta das aulas, a gente acha que as aulas têm um papel. O grande problema, que é a nossa crítica, é que a gente acredita que a maioria das pessoas coloca as aulas com protagonismo que elas não deveriam ter na preparação. Então, a gente viu ali, uma das pessoas que respondeu a nossa pergunta falou que 80% do tempo dela de preparação era gasto com aulas. Isso, pra gente, é um erro grande, é um erro grave, porque você está gastando muito tempo com o tipo de estudo que é um estudo passivo. Inevitavelmente a aula é um estudo passivo, é um estudo em que você não sabe o que você quer aprender, né? Quando você ouve uma aula, assiste uma aula sobre infarto, você não sabe qual é a sua necessidade, você simplesmente está passivamente assistindo um conteúdo, e aqui eu não estou falando de qualidade da aula. É claro que uma aula ruim não vale a pena você assistir independentemente de qualquer coisa. Eu, inclusive, na minha faculdade, eu vou ter que admitir que eu sempre fiz isso. As aulas ruins, para mim, só mesmo quando eu era obrigado a ir por conta de presença. Inclusive, eu sou totalmente contra a cobrança de presença obrigatória em aulas teóricas. Mas as aulas boas, mesmo aulas boas, esse que é o grande detalhe. Às vezes a pessoa fala, nossa, Eduardo, mas eu adoro a aula de determinado lugar, do meu professor ou de um cursinho de prova de residência. Eu amo essa aula. O que eu faço? É uma aula muito longa, o que eu faço? Mesmo uma aula boa, ela pode não fazer sentido na sua preparação, dependendo do tempo que você tem disponível. Se você está gastando 80%, a aula pode ser dada pelo Harrison em pessoa. Pode ser o Harrison em pessoa te dando uma aula de clínica médica que não vai valer a pena se o seu objetivo é evoluir na preparação para a prova de residência médica. Esse é o grande ponto e isso é uma limitação do tipo de estudo. É por ser uma aula, não é porque o professor é bom, excelente ou mais ou menos. Não é isso. É porque o estudo passivo, ele naturalmente tem uma produtividade menor. Eu não sei, talvez o Barreto vá até citar a pirâmide de William Glasser, né, que é uma pirâmide, mostra cada tipo de estudo tem um tipo de efetividade no aprendizado.
Se a gente olhar as aulas, que é basicamente você ouvir e você ver alguém falando, elas estão entre os tipos que têm menos eficiência no aprendizado. Então, é basicamente uma limitação do estilo. Agora, isso não significa que não tenha lugar para ela. Pelo contrário, a gente tem aula, a gente faz apostilas resumidas, a gente faz mapas mentais, tudo isso é estudo teórico. E a gente só faz isso porque, obviamente, a gente acredita que tem um lugar, só que a gente limita esse lugar. Eles não são o protagonista da preparação. Agora, pode parecer um pouco estranho, que a gente diz aqui que o efeito teste é o mais produtivo. A gente tem, por exemplo, um artigo publicado no blog da New England de 2015, falando que sim, o efeito teste consegue aumentar em 50%, às vezes até 50% essa produtividade. E aí você está me falando que o estudo teórico ele tem algum lugar? Pode parecer estranho isso. Então, realmente, ok, qual que é a importância da videoaula na preparação? Se em tese, aparentemente, o efeito teste é que é muito mais importante. Então, Barreto, é uma ótima pergunta isso. Para mim, as aulas, e aí eu vou falar de estudo teórico, porque as aulas elas estão dentro do estudo teórico. Então, o estudo teórico, para mim, ele tem a importância de, primeiro, quando você não tem a menor familiaridade com o tema, você vai ser apresentado ao assunto. Então, lembra, eu já usei esse exemplo algumas vezes. Se você é uma pessoa que tem um nível intermediário de francês, e eu sei que você já está chegando aí no nível intermediário de francês, e for para a França por 2 anos, eu garanto que você vai voltar muito bem na França. Você vai voltar muito bem no francês, você vai voltar fluente na língua francesa. Isso mesmo que você não faça praticamente nenhum estudo teórico lá. Você só vai estar fazendo estudo prático, que no caso vai ser conversar em francês, ler ler as placas, ler texto. Você, como tinha um nível intermediário, você tinha alguma familiaridade com a língua, a sua prática ela vai ser muito efetiva e você voltaria da França aí desse intercâmbio de 2 anos falando fluentemente francês. Agora, se você, Barreto, que nunca estudou absolutamente nada de japonês, for ficar 2 anos no Japão sem fazer nenhum estudo teórico, eu garanto que a chance de você voltar fluente em japonês é de praticamente 0. Você vai ficar perdido, porque você não tem a mínima familiaridade com a língua. E é a mesma coisa aí, a importância do estudo teórico. Se eu nunca estudei, por exemplo, vasculite, se eu nunca peguei absolutamente nada, eu sou um cara aí de engenharia e eu vou ter que fazer uma prova sobre vasculite. Nunca vi absolutamente nada. É óbvio que essa pessoa vai precisar de um estudo teórico para ela ter o pontapé inicial nesse assunto. Então, essa é a primeira grande função do estudo teórico, é te dar uma familiaridade, é te dar uma visão geral sobre o tema. E muitas vezes, inclusive, pensando no nosso contexto de prova de residência, eu diria que não é obrigatório você fazer o estudo teórico. Então, por exemplo, o aluno que já viu tuberculose 500 vezes durante a faculdade, eu não sei se todas as faculdades são assim, mas pelo menos lá na nossa, né, Barreto, na Unirio, a gente via tuberculose em pneumologia, a gente via tuberculose em infectologia, a gente via tuberculose em patologia, em anatomia patológica, a gente via tuberculose, a gente deve ter visto tuberculose umas 15 vezes durante a faculdade, sem exagero nenhum. E aí, se você já tem essa bagagem, mesmo que você não esteja fresco na sua memória, claro que você não vai ter decorado aquela coisa, mas se você começar a fazer questões de prova de residência, começar a resolver flashcards sobre tuberculose, provavelmente você vai ter um ótimo desempenho no assunto. Não um desempenho de acertar aquelas primeiras questões. Não, você vai errar as primeiras questões. Só que você vai aprender com esses erros. Então você vai conseguir ter uma produtividade muito boa, mesmo pulando o estudo teórico. Então, para mim, a primeira função do estudo teórico é você ter uma visão geral sobre o assunto. A segunda função, essa é o que a gente bate muito a tecla internamente com a nossa equipe de professores na JJ, pensando na prova de residência. Estou falando especificamente da prova de residência, é a gente aprofundar nos tópicos mais cobrados em prova de residência. Isso é o que a gente chama na JJ de CCQ, que é o conteúdo-chave para a questão. Então, você saber aquele detalhe que as bancas cobram e que você precisa, que você não pode deixar de saber pensando na prova de residência. Então, para ficar no exemplo de tuberculose, os principais efeitos adversos das medicações, dos antibióticos anti-tuberculose. Esse tipo de detalhe, talvez se você estiver estudando para a prática, você vai ler, mas você não vai nem dar tanta atenção.
pensando na prova de residência é muito importante. Então, aprofundar naqueles conteúdos que são os conteúdos mais importantes da prova de residência. Isso vale tanto para a aula, quanto vale também para a apostila resumida, para o nosso mapa mental. Então, a gente acredita que, além da visão geral, a gente tem que aprofundar em todos os tópicos mais importantes de prova de residência. E a terceira e última utilidade da aula, e aí eu acho que a aula é até melhor do que o texto, né? A aula, nesse caso, ela ganha do texto. Isso aí você depende de ter um bom professor. Com um professor mais ou menos é difícil você conseguir. Que é exatamente você inspirar o aluno a estudar aquele conteúdo. Você motivar o aluno a querer realmente aprender aquele tema. Eu acho que todo mundo aí deve ter tido na faculdade, no colégio, alguns professores que vêm à mente quando eu falo isso. Pensa, pô, aquele professor realmente, a aula dele cativava, a gente queria aprender o conteúdo daquele cara. Às vezes o tema em si nem era aquele tema que normalmente você pensa, pô, que tema legal, que assunto legal. Não. Mas como o professor era um professor diferenciado, ele conseguia inspirar os alunos a buscarem aquele conhecimento. Então, para mim, esses são os 3 aí pilares de uma grande aula, pensando na prova de residência, sem dúvida nenhuma. Visão geral do assunto, abordagem mais profunda em todos os tópicos cobrados com regularidade, cobrados nos CCQs, focando nos CCQs e tentando inspirar o aluno a estudar aquele conteúdo. Tudo fora disso, tudo que aumenta o tempo da aula, que não esteja dentro desses 3 pilares, para mim significa um custo de oportunidade. E aí eu acho que é uma coisa que na medicina a gente não ouve falar sobre custo de oportunidade, né? Pessoal da engenharia, se a gente estivesse falando aqui uma live para engenheiros, todos eles dominam completamente o custo de oportunidade. Porque o que muita gente fala é o seguinte, pô, Eduardo, eu aprendo com a aula, cara, então eu fiquei lá 5 horas numa aula e eu aprendi algumas coisas, então eu acho que é importante para mim. Quando eu digo que você não deve gastar 80% do tempo com as aulas, não significa que você não vá aprender nada. Pelo contrário, é claro que você vai aprender. Ficando 5 horas ouvindo conteúdo de medicina, você vai aprender alguma coisa. O grande questionamento é o seguinte, nessas 5 horas que você ficou lá assistindo uma aula, se você tivesse usado essas mesmas 5 horas para outras atividades de preparação para a prova de residência, por exemplo, para fazer uma prova na íntegra e corrigir os erros fazendo a revisão teórica em cima deles, será que você teria uma produtividade maior nessas 5 horas de aula ou nessas 4 horas fazendo uma prova na íntegra, mais 1 hora fazendo a revisão? Esse que é o grande ponto. Custo de oportunidade significa quando você, mesmo que tenha algum benefício, você poderia ter um benefício muito maior utilizando o tempo para fazer outra coisa. E não custa lembrar, uma coisa óbvia, mas às vezes a gente esquece, especialmente os médicos, né, que acham que são super-heróis, que conseguem deixar de dormir, que conseguem não ver a família, conseguem não ter nenhuma vida social, mas é bom lembrar que o nosso tempo é escasso, o tempo é uma coisa escassa, então o tempo a gente não consegue multiplicar. Talvez seja a única coisa, ou pelo menos uma das únicas coisas da vida que a gente realmente não consegue multiplicar é o nosso tempo. Então, quando a gente gasta o nosso tempo com uma coisa que tem uma produtividade baixa, a gente está acabando incorrendo nisso que se chama custo de oportunidade. Achei engraçado você falar essa questão do tempo, porque a mulher do Bill Gates diz também que o recurso mais importante para ele nesse momento não é o dinheiro, mas sim o tempo. Porque é o único recurso que ele tem exatamente igual a todas as pessoas ao seu redor. E essa questão do custo de oportunidade, para mim, o exemplo mais claro disso é quando você pensa em investir em poupança ou em qualquer outro tipo de ativo, vamos dizer assim, tesouro direto. Se você colocar a mesma quantidade de dinheiro na poupança e no tesouro direto, você vai ter benefício, você vai ter um lucro. Na poupança, você vai aumentar a quantidade de dinheiro que você tem depois de 1 ano. Só que o problema é que você perde a oportunidade de investir em outros ativos que vão te dar mais. Como, por exemplo, o tesouro, que nem dá tanto mais assim, mas te dá um pouquinho a mais. É esse custo, que nesse caso é dinheiro, para você, quando está se preparando, é um custo de tempo. É um custo de pontos na sua prova, literalmente, que você deixa de ganhar quando faz um estudo que é pouco produtivo. Mas voltando no que você falou, Eduardo, o início, o primeiro pilar, talvez, do estudo teórico, né, com videoaulas, você disse que seria basicamente dar uma noção geral sobre aquele tema para a pessoa. E eu achei maneiro que o Bastos aqui respondeu que ele viu já pelo menos 5 vezes na faculdade sobre tuberculose, quando a gente estava falando sobre tuberculose.
Então poderia ficar a ideia de que as pessoas, por causa disso, não precisam ver uma videoaula quando elas já viram aquele assunto muitas vezes durante a faculdade. Só que logo em seguida você deu dois pilares que meio que são diametralmente opostos, pelo menos tem uma visão contrária, que é o seguinte: na videoaula você tem um direcionamento, né, dos CCQs, nos conteúdos-chave para as questões, e também você tem aquela inspiração por parte do professor. Então, para botar um ponto final nessa história, realmente a videoaula é indispensável ou ela pode ser realmente dispensável? Então, acho que para você ser aprovado, para você, na verdade, conseguir escolher a sua residência médica, para ser aprovado na melhor residência médica do mundo, não dá para eu dizer, eu estaria mentindo se eu dissesse para você, Barreto, que assistir uma videoaula é obrigatório. E sabe por que eu estaria mentindo? Porque eu fui aprovado em todos os lugares que eu tentei, né, inclusive na USP, no Einstein, para anestesiologia, lá no concurso de 2017, sem assistir uma única videoaula focando em prova de residência. Eu não fazia curso na época, nenhum curso preparatório para prova de residência. Infelizmente não existia JJ na época, então eu não fazia JJ, apesar de já seguir parte da nossa metodologia naquela época, e eu acabei aprovado sem assistir uma única aula. Então não dá para eu dizer que é obrigatório você assistir aula para passar na prova de residência, independentemente de quão difícil e quão concorrida for a prova. Inclusive eu já disse em outras vezes nesse podcast, mas eu diria que o único material realmente obrigatório, o único material que eu nunca vi alguém que não usou passando na prova de residência, passando numa grande instituição de residência médica, são as questões. Então eu nunca vi uma pessoa que não pegou nenhuma questão para fazer, não fez nenhuma prova na íntegra. Esse caso eu ainda não vi. Se eu algum dia encontrar uma pessoa assim, eu prometo que eu vou falar aqui nesse podcast que eu encontrei. Mas realmente eu nunca vi. É igual agora, você encontrar um médico, um bom médico que nunca entrou na enfermaria, nunca fez um ambulatório. Eu acho que você vai ter uma certa dificuldade de conseguir fazer isso. Exatamente. É uma ótima analogia. Ou então um grande nadador que nunca pulou na piscina. Acho que também vai ser. Acho que você também não vai encontrar. Exatamente. Mas a analogia é exatamente essa. Um grande jogador de xadrez que nunca disputou uma partida de xadrez. Não tem como. Então, a prática para qualquer coisa que você queira realmente chegar num nível... Não precisa nem ser um nível excelente. Para você chegar num nível bom, você precisa da prática, precisa das questões. A videoaula não é obrigatório. Agora, o fato dela não ser obrigatória não significa que ela não seja benéfica. Esse é um ponto importante também. Às vezes as pessoas acham que... as pessoas confundem associação com causa, né? A gente tem visto isso nessa pandemia, né? Várias medicações possíveis para tratar a Covid. O paciente ele toma uma medicação e melhora, as pessoas acham que foi por causa da medicação necessariamente que ele melhorou. Não necessariamente isso acontece, a gente sabe que não. No caso da doença, a grande maioria das pessoas melhora independentemente de qualquer coisa, mas assim, pensando na nossa preparação para a prova, na minha visão hoje, a aula ela é importante. Então mesmo, esqueci o nome da pessoa que disse que viu tuberculose 5 vezes, eu recomendaria sim que ele assista uma videoaula sobre tuberculose para a preparação para a prova, desde que essa videoaula se atenha àqueles 3 pilares. Se ele for gastar 5 horas assistindo uma aula de tuberculose, nesse caso eu acho que ele está incorrendo no custo de oportunidade. Essas 5 horas são preciosas na preparação e quando a gente fala em tempo, a gente não está falando só em tempo, a gente está falando também em energia. É uma coisa que pouca gente diz, mas nós não temos energia infinita. Eu já vi muita gente falando, Eduardo, eu estudo 12 horas por dia. E aí eu vou conversar com a pessoa, vou perguntar, mas como é esse estudo? E aí ela diz que ela rende mesmo nas primeiras 4. As outras 8 ela sobrevive estudando. Isso não é um tipo de estudo adequado. Claramente a pessoa drenou a energia dela e ela está lá naquele desespero, levada pela ansiedade, pela necessidade de estudar. Então não adianta, quando a gente pega uma aula de 6 horas para estudar, 5 horas, 4 horas, é um exagero, você vai perder não só tempo, como vai perder energia. Mas com certeza eu acho que vale a pena sim, mesmo para aqueles assuntos que você já tem uma certa familiaridade, você assistir uma videoaula, desde que seja feita ali naqueles pilares que a gente colocou, e também ler o texto, né? Mesma coisa o texto. Às vezes a pessoa fala, Eduardo,
Pô, o meu cursinho aqui me deu uma apostila de 120 páginas sobre vasculite. O que eu faço? Tem que ler ela inteira? Eu falo, cara, claro que não, né? Pelo menos na minha visão, você gastar, não sei quantas horas a pessoa gastaria para ler uma apostila inteira sobre vasculite, 120 páginas, mas teria outras coisas mais produtivas para fazer. Então, é a mesma ideia da aula, a gente vê para o texto. Então, para mim, esses tipos de estudo, eles são bons, eles são benéficos para a preparação, porém, a gente só tem que tomar cuidado com o custo de oportunidade. E aí, o único detalhe, como a gente está na reta final, para o pessoal que vai fazer prova de residência agora, é que se a pessoa está muito atrasada, aí sim, se a pessoa está muito atrasada, não conseguiu estudar por vários motivos ao longo do ano, nesse caso, eu acho uma estratégia muito válida você pular o estudo teórico. Você partir direto para as questões, partir direto para os flashcards e depois você faz a revisão teórica. A gente falou bastante sobre isso na live da semana passada, mas depois você pega a teoria, mas usando como revisão teórica e não como estudo teórico. Edu, você falou que realmente a videoaula ela serve, mas ela precisa ter algumas características específicas, senão ela é basicamente um custo de oportunidade. Então deixa um pouco mais claro para o pessoal que está assistindo a gente, qual que é a grande diferença que a JJ tem nas suas videoaulas quando comparado com os outros cursinhos? Assim, para ser bem sincero, Barreto, eu não conheço profundamente as aulas dos outros cursinhos preparatórios, né? Como eu falei, eu não fiz nenhum, então como experiência de aluno eu nunca tive, mas claro que a gente já ouviu muito falar, a gente sabe mais ou menos como acontece, e para mim a grande diferença é essa, que no nosso caso a gente coloca esses 3 pré-requisitos como uma premissa de todas as nossas aulas. Então as nossas aulas, elas sempre vão ter o objetivo de você dar uma visão geral do assunto, você tirar o aluno do zero. Então o aluno que nunca viu vasculite, ele vai entender o que são as vasculites, ele vai entender a visão geral do conteúdo. Além disso, a gente vai aprofundar nos temas que são cobrados com regularidade. Então, se doença de Kawasaki é a vasculite mais cobrada nas provas de residência médica, e é realmente, para quem... a gente vai, claro, aprofundar na doença de Kawasaki. Então, se tem algum detalhe que a banca gosta de cobrar, se os efeitos adversos das medicações antituberculose são muito cobrados em prova de residência, a gente vai abordar e vai se aprofundar, não só na nossa aula, como também no nosso roteiro. E o terceiro ponto, a gente sempre tenta, o Barreto, inclusive, ele trabalha bastante nisso, tentando cada vez mais treinar e desenvolver os nossos professores para que a gente consiga atingir o objetivo do aluno estudar. Esse é o objetivo, a gente sabe que existem vários detalhes nisso, não só da maneira de apresentar, como apresentar, não só da oratória, até mesmo do carisma do professor. Então, existem vários pontos que a gente trabalha para tentar trazer isso. Então, esse é isso que as pessoas podem esperar das aulas JJ. Claro que tem um detalhe importante, as aulas JJ elas evoluem a cada ano, né? A gente, como desde o início a gente tem um curso online e a gente, desde quando começou, a gente pega feedback o tempo todo com os nossos alunos, então a gente tem avaliação de todas as nossas aulas, feedback de todas as nossas aulas, e claro que isso é uma informação de ouro para nós, para melhorar aquilo que tem que ser melhorado, para entender aquilo que os alunos já adoram, como que a gente consegue replicar isso. Então, esse tipo de evolução constante, eu sinceramente não sei como os outros cursos fazem, mas é uma coisa que a gente se preocupa muito na JJ. Agora, se a gente tem uma aula que é, por definição, mais direcionada realmente para os CCQs, para aquilo que realmente vai fazer diferença na hora do aluno sentar a bunda na cadeira e fazer a sua prova, será que não existe a probabilidade, uma maior possibilidade, inclusive, de alguns conceitos importantes, alguns detalhes que podem cair em prova, algum conhecimento mais robusto, acabar não sendo discutido durante essa aula? O que as pessoas que veem a JJ como uma possibilidade de curso preparatório para elas precisam realmente se preocupar de não conseguirem ter durante a videoaula? Essa é uma excelente pergunta, Barreto. Obrigado pela pergunta. É claro, se você tem uma aula de 1 hora contra uma aula de 3 horas, eu não vou dizer nem que tenha possibilidade. É claro que vão ter detalhes nas aulas de 3 horas que não vão estar na aula de 1 hora. Como eu falei, a gente não consegue multiplicar o tempo. Só que o grande porém é o seguinte: quando você acha que você vai assistir uma aula de 3 horas sobre tuberculose e você vai aprender e memorizar tudo sobre tuberculose, você está muito iludido. Não é isso que vai acontecer.
Depois a gente vai falar, você vai mostrar ou falar pelo menos da pirâmide de William Glasser, que eu já citei, mas a gente não consegue absorver tudo que é falado pra gente numa aula de 3 horas. Isso simplesmente não acontece. E o grande problema é que se a gente se propõe a tentar fazer isso, então se a gente se propõe a toda semana gastar 80% do nosso tempo, como uma das pessoas que estavam aqui na nossa audiência falou, o que acontece? A gente não tem tempo de fazer as outras atividades fundamentais da preparação. Então a gente não vai ter tempo de fazer uma revisão adequada com questões, com flashcards, a gente não vai ter tempo de treinar provas na íntegra como deveria, e a gente não vai ter tempo de fazer a revisão teórica em cima dos erros que a gente comete. Então, qual que é a ideia da JJ? Em 1 hora, a gente consegue abordar a tuberculose de uma maneira geral, então dar um panorama geral sobre tuberculose, a gente consegue aprofundar em todos os conteúdos cobrados com regularidade nas provas sobre tuberculose. Então, tudo que é muito importante, tudo que cai com regularidade vai ser aprofundado na nossa aula e vão ficar alguns detalhes. E aí, como que você vai aprender os detalhes? Você vai aprender exatamente fazendo questões, fazendo flashcards, fazendo as provas na íntegra e corrigindo os seus erros. Então, você vai ter um estudo ativo. Você vai fazer questões, vai perceber, nossa, esse detalhe realmente eu não sabia, acho que nem estava na aula. Você vai ler o comentário, vai aprender aquele conteúdo. Ou então você vai fazer uma prova na íntegra e vai errar uma questão sobre determinado tópico que não foi citado na aula. E aí, depois, você vai fazer a revisão teórica em cima disso e você vai aprender o conteúdo de forma ativa. Então, é assim que funciona o estudo ativo. Porque, às vezes, as pessoas têm a ilusão de que elas podem ter um estudo teórico gastando 5 horas por semana para aula, mais 5 horas por semana para uma apostila ou para 2 apostilas, 6, 7 horas por semana para apostila, e ainda elas vão ter a revisão ideal. Elas vão conseguir fazer muitas questões, vão conseguir fazer flashcard, vão conseguir fazer prova na íntegra, vão fazer a revisão teórica. Isso não existe, pessoal. Isso é uma escolha. Então, isso é uma escolha. No nosso caso, a gente prefere ficar com as evidências científicas e também com as evidências dos nossos alunos, né? Cada vez mais a gente consegue resultados com a nossa metodologia. Inclusive, esse ano vai ser uma leva sem precedentes de resultados. A gente ainda está bem ansioso para o início das provas, para depois a gente ter os resultados aparecendo, mas a gente já sabe que vai ser uma leva sem precedentes de resultado. E é exatamente isso. A gente prefere priorizar o estudo prático, que é aquele que tem a maior produtividade. Se você acha que lendo uma apostila gigantesca, se assistindo uma aula de horas e horas de duração, você vai estar preparado fazendo isso. Imagina que você, em março, teve lá a sua aula de tuberculose, leu a sua apostila sobre tuberculose e vai fazer a prova em novembro. Você acha que esse estudo vai ser suficiente? Você está muito enganado. Você vai esquecer de 90% do que você estudou 2 semanas depois, que é o que acontece na curva de esquecimento de Ebbinghaus, e você vai acabar tendo aí um grande problema na hora das suas provas. Essa que é a realidade. Cara, eu acho maneiro isso que você disse sobre o direcionamento, de que nosso tempo é finito, né? E não dá para simplesmente a gente achar que porque tudo é importante na medicina, a gente tem tempo para aprender esse tudo que é importante. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz um intercâmbio, não fiz intercâmbio, na verdade, foi um mochilão para a Europa, e aí eu passei literalmente menos de 24 horas em Paris. E aí, quando eu fui para Paris, né, eu passei de menos de 24 horas, porque era uma cidade cara, eu estava fazendo um mochilão, não tinha grana, então eu tinha que ficar só um dia, eu podia só pagar uma diária de um hostel. E aí, quando eu fiz o meu planejamento para essa viagem, para esse dia, eu pensei, cara, eu lembro de olhar no aplicativo do TripAdvisor, e eu falei, pô, eu quero ir nas catacumbas de Paris, que é muito, muito irado, eu quero ir no Museu do Louvre, eu quero ir naquela Catedral de Notre-Dame e na Torre Eiffel. E quem já foi em Paris sabe que tudo isso aqui, essas 4 coisas que eu elenquei, é impossível de ser feita. No final das contas, porque eu queria fazer muita coisa num período de tempo muito curto, porque eu fiquei menos de 24 horas na cidade, eu não fui em quase nada. Na verdade, as únicas 2 coisas que eu fiz foi ir no Museu do Louvre, fiquei ali um pouquinho super rápido, e depois eu fui na Torre Eiffel, mas não consegui nem subir acima, se eu não me engano, foi do 2º andar. Quando você se planeja e bota mais coisas do que você consegue na prática, no final das contas, aquilo que você realmente poderia ter como importância para você, não é possível de ser feito. Isso aí, Barreto, cai num erro. A gente, quando a gente falou sobre organização, a gente falou que uma coisa é como você se organiza. Então você, por exemplo, pode ter se organizado para ir 8 horas da manhã, eu vou na Notre Dame,
à tarde eu vou no Louvre e à noite eu vou na Torre Eiffel. Pode ter sido a sua organização. Só que, além da organização, existem as metas. E um dos grandes erros, um dos erros mais comuns que as pessoas cometem ao estabelecer metas, é estabelecer metas irreais. Metas impossíveis ou praticamente impossíveis de serem cumpridas. É o que a gente vê acontecendo todo dia nas provas de residência. A pessoa se coloca como meta: não, eu preciso assistir a aula do meu cursinho, as aulas do meu cursinho, eu preciso ler o texto ou a apostila do meu cursinho, eu preciso fazer 50 questões por dia, eu preciso fazer 50 flashcards, no final de semana eu vou fazer uma prova na íntegra e no domingo eu vou fazer a revisão teórica em cima de tudo que eu estudei. Esse tipo de meta ele pode funcionar por 1, 2, 3 semanas, mas no longo prazo não funciona. Isso aí é pedir para você não conseguir cumprir, e quando a gente não consegue cumprir as nossas metas de maneira regular, o que acontece é que a gente se desmotiva, a gente se frustra, a gente acha que a gente não tem disciplina, sendo que o grande problema foi no estabelecimento de metas muito ousadas. E para piorar, quando a pessoa se depara com isso, então imagina que ela fez ela estabeleceu essas metas e se organizou para cumprir essas metas irreais. Quando ela percebe que não vai dar, a primeira coisa que ela sacrifica é a revisão. Essa é a primeira coisa sacrificada. Segundo lugar é a prova na íntegra. Ela pensa, pô, não vai dar para fazer a prova na íntegra, eu faço na semana que vem. A terceira coisa são as questões e os flashcards. Então a pessoa, pô, não vou fazer questão aqui, não adianta eu ficar revisando se eu não estou conseguindo estudar. E a última coisa a ser sacrificada é exatamente o estudo teórico. São exatamente as aulas, são exatamente os textos, as apostilas. E isso é o grande tiro no pé que as pessoas se dão o tempo todo na preparação para as provas. As pessoas acham, e às vezes eu vejo muito isso, às vezes até com um aluno nosso, o aluno que manda para a gente a mensagem: Eduardo, eu estou em dia. E aí eu pergunto: você está em dia? Como é que você está? Estudo teórico está tranquilo, eu estou seguindo exatamente. Mas você está fazendo revisão? Aí o cara: não, revisão eu parei já há 2 meses. Você está fazendo prova na íntegra? Não, isso aí eu nem comecei a fazer. Revisão teórica, então, de jeito nenhum. Então a pessoa acha que para ela estar em dia com a preparação, significa ela acompanhar o estudo teórico. Sendo que na JJ, pelo menos, a gente toda semana tem 4 metas, e as nossas metas são factíveis, ao contrário aí dessa meta que eu citei, que é impossível de cumprir. No nosso caso, a gente se preocupa em dar metas factíveis para os nossos alunos, mas mesmo assim a pessoa acha que, não todo mundo, claro, algumas pessoas acham que basta estar em dia com o estudo teórico, que significa que ela está em dia. Isso é uma grande ilusão, é um problemaço que muita gente enfrenta. Só para exemplificar isso que você está falando, nós tivemos um comentário aqui, acima nessa live, dizendo o seguinte: eu gasto uns 80% do meu tempo de estudo com estudo teórico, porque quando acabo de ver a aula já tem várias outras para ver. E aí, com certeza, uma das coisas que prejudica, que faz com que as pessoas gastem mais tempo com essas aulas, é que elas têm uma duração grande, né? Se for uma aula mais curtinha, como por exemplo é o modelo da aula da JJ, fica mais fácil de evitar que isso aconteça. Mas, imagina só a seguinte situação, Eduardo. Eu sou uma pessoa que já me formei, né? Já passei do meu 6º ano, tenho um suporte dos meus pais e por causa disso não preciso dar plantão. Então eu tenho um tempo incrível aqui, gigantesco, para eu fazer o que eu quiser de estudo. Será que para essa pessoa vale a pena ela pegar uma aula que é maior, com o objetivo dela aprender não somente a passar na residência médica, mas também a aprender medicina? Então, a gente até conversou sobre isso em outro episódio, Barreto, mas eu nunca gosto quando a pessoa acha que ela está estudando para a prova de residência e para a prática médica ao mesmo tempo. E a justificativa é exatamente aquilo que a gente brincou, né? Que é impossível você se tornar um grande nadador sem pular na piscina. E é impossível você se tornar um grande médico sem entrar na enfermaria, sem entrar no CTI, sem entrar no ambulatório. Então, assim, para mim, a pessoa vai realmente se desenvolver para a prática médica praticando. E ela só vai se desenvolver para a prova de residência médica praticando também. A diferença é que a prática da prova de residência são as questões e a prática médica são os ambulatórios, são as enfermarias, são as unidades intensivas, etc. Então, quando a pessoa, para mim, cai na ilusão de que em uma aula ela vai aprender a manejar tuberculose e ainda vai aprender a passar na prova de residência médica se cair questões de tuberculose, a gente entra naquele famoso efeito pato. E é engraçado, Barreto, eu ri muito nas últimas semanas que algumas pessoas, sempre tem uma galera meio mal-humorada no nosso
vendo os nossos conteúdos, os nossos anúncios, e o cara me criticou, falou, pô, como assim o Pato não sabe nadar? O Pato, claro que ele sabe nadar. Pessoal, quando eu digo efeito Pato, basicamente eu sei que o Pato sabe nadar e sabe nadar bem, mas ele não é um especialista em natação. O especialista em natação, para mim, é um tubarão, para mim é um peixe, para mim é um golfinho. O Pato, ele sabe nadar mais ou menos. Então, para mim, o que a gente recomenda para as pessoas que perguntam, para os nossos alunos, etc., é que a pessoa não seja mais ou menos nem na prova de residência, nem na prática médica. A gente quer que o cara seja excelente na prova de residência e que seja excelente na prática médica. No último episódio, a gente até deu o exemplo da onça pintada. A onça pintada, sim. Eu posso dizer que ela é muito boa correndo. Ela tem uma arrancada, eu não sei dizer quantos quilômetros por hora, mas ela é realmente excelente correndo. Ela também é uma excelente nadadora. Apesar dela não nadar tão rápido, ela nada por grandes distâncias, ela carrega caças contra a correnteza de rios. Então ela tem uma capacidade de nadar incrível e, ao mesmo tempo, ela é uma grande escaladora de árvores. Então é a mesma coisa aqui pensando no nosso caso da prova de residência. A gente quer que você se aproxime da onça pintada e não do pato. O pato é aquela pessoa que não vai nem tão bem na prova de residência e também não vai tão bem na prática médica. A pessoa não se desenvolveu. Então, se a pessoa tem como... ela usa uma aula de prova de residência para estudar a prova de residência e estudar a prática médica ao mesmo tempo, ela corre um grande risco de acabar aí na síndrome do pato. Só para deixar mais claro, a velocidade da onça pintada pode chegar a 110 km por hora. Realmente é algo bastante rápido. E para ficar um pouco mais claro, o porquê que o Eduardo diz isso, de que se você quiser realmente aprender a ser médico, você precisa ir para a prática médica. Se você quiser realmente escolher a sua residência, você precisa ir para a prática de resolução de questões e flashcards. Eu vou trazer, enfim, aqui o cone de aprendizagem, que também tem como sinônimo a pirâmide de William Glasser. Nessa pirâmide, ele diz o seguinte: depois de 2 semanas, a gente tende a lembrar um certo percentual daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente, em tese, aprendeu inicialmente. Esse percentual é cerca de 10, 20, 30%. Quando a gente recebe isso verbalmente, a gente lê, a gente ouve palavras, a gente vê algum tipo de imagem. A partir do momento que a gente recebe isso visualmente, assistindo algum filme, vendo uma exposição, vendo uma demonstração, esse percentual chega a 50%. Mas, quando a gente começa a receber participando ativamente, por exemplo, participando de uma discussão, dando uma palestra, geralmente a gente aprende 70%. A gente tem 70% daquele conteúdo depois de 2 semanas. Agora, quando a gente faz uma apresentação dramática, simula uma experiência real, ou realmente faz aquela parada, ou seja, a gente faz e tem uma atividade ativa, a gente tende a lembrar de 90% depois de 2 semanas de, em tese, você ter aprendido aquele conteúdo. Eu acho que, apesar de ser impressionante, né, a gente ouvir os percentuais, você lendo aí, se a gente for pensar, é uma coisa muito intuitiva, né? A gente tem usado o tempo todo o nosso exemplo de tuberculose, mas eu tenho certeza que mesmo aí, aquela pessoa que disse que estudou 5 vezes tuberculose durante a faculdade, eu garanto que essas 5 vezes somadas não vão te ensinar mais do que você manejar um único paciente de tuberculose na saúde da família. Se você realmente tiver um paciente de tuberculose, você tratar, você tiver que fazer todas as coisas, tiver que olhar os efeitos colaterais, explicar para o paciente, se tiver que abordar a parte diagnóstica, a parte terapêutica, o segmento do tratamento desse paciente, você vai aprender a manejar a tuberculose muito mais com um único paciente do que com 5 aulas diferentes, em períodos diferentes e abordagens diferentes, por melhores que sejam os seus professores. Seu professor pode ser o melhor professor de tuberculose do Brasil, pode ser o melhor do mundo que foi dar uma aula na sua faculdade. Ele não vai conseguir te ensinar a tuberculose, pelo menos olhando para a prática médica, melhor do que a prática. E a mesma coisa para a prova de residência. Você pode ter o melhor professor do mundo dando uma aula para você de prova de residência de tuberculose. Então o cara pode fazer a melhor aula seguindo os pilares que a gente falou. Então o cara pode seguir realmente uma aula perfeita sobre tuberculose para a prova de residência. Essa pessoa ela não é capaz de te dar mais resultado do que você pegar várias questões sobre tuberculose
você fazer essas questões, você pegar os flashcards baseados nas questões e depois, vendo os erros que você cometeu, você fazer uma revisão teórica em cima desses erros. É a prática que vai te dar realmente o aprendizado mais importante, seja no aprendizado da prática médica, seja o aprendizado de fazer prova de residência, seja o aprendizado de francês que o Barreto tem feito, seja o aprendizado de xadrez, qualquer coisa que a gente for aprender. Edu, a Rafaela acabou de comentar o seguinte: ciência é tudo. Vocês são muito top, é isso mesmo. E realmente, a gente estava dizendo para vocês aqui o que a gente conseguiu entender e interpretar da ciência presente nos artigos. Basicamente, é isso que os artigos falam que devem estar presentes numa videoaula, para que você consiga realmente ter um estudo efetivo. Mas e aí, Edu? Na prática, como é que essa ciência é aplicada para que a gente grave aulas, videoaulas, que são diferentes para o quinto, para o sexto e para o intensivo? Em outras palavras, qual que é a diferença prática da aula da JJ, do quinto para o sexto e para o intensivo? Então, Barreto, os princípios da aula, eles são os mesmos. Inclusive, é bom até explicar, até 2020, a gente usava as mesmas aulas. Então, o aluno de quinto, do sexto ano e do intensivo, eles tinham a mesma aula sobre tuberculose. Claro que o cronograma, a estratégia de revisão era diferente, mas a aula era a mesma. Já para 2021, a gente vai ter aulas completamente diferentes. Então, a gente vai ter uma aula para o quinto, uma aula para o sexto e uma aula para o intensivo. E a grande diferença está exatamente no contexto de cada aluno. Então, o aluno do quinto ano, ele entrando, por exemplo, em janeiro de 2021, ele vai fazer prova só no final de 2022. Então, faltam quase 2 anos para ele fazer aquela prova. Nesse caso, ele tem mais tempo de ler teoria, de ler ou assistir teoria, e ele pode ser mais focado nos temas mais importantes. Então, o nosso objetivo com o aluno do quinto ano é que ele tenha uma base sólida em todos os assuntos cobrados com muita regularidade em prova de residência. Então, tuberculose, por exemplo, é um desses assuntos. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma aula um pouco mais extensa. Se ficar muito extensa, a gente vai dividir a aula. Então, isso é importante. Por exemplo, um tema como trauma, no caso do sexto ano, são 2 aulas. A gente divide em 2 aulas o trauma. Já o quinto ano, provavelmente vai ser em mais divisões. A gente vai ter mais aulas sobre trauma para o aluno do quinto ano. Então, a gente vai conseguir se aprofundar melhor no assunto e tendo um pouco até dessa visão, não da visão prática, mas da visão do internato, que a gente sabe que é o momento do aluno do quinto ano. O cara está ali no internato, então ele está vivenciando isso, e a gente vai tentar trazer, não só na aula, mas também no nosso material escrito, isso bem explícito para o aluno conseguir também ter aquele terceiro ponto, né, que é a inspiração. Para o cara ter mais facilidade, ter mais motivação de estudar e aprender aquele conteúdo. Então vão ser aulas teoricamente mais extensas, um pouco mais aprofundadas para o aluno do quinto ano que tem um tempo maior. Já o aluno do sexto ano vai ficar basicamente do modelo que a gente tem, né, seguindo esses 3 princípios. A grande diferença é que a gente vai ter uma grande evolução nas aulas, em todos os aspectos, não só professores, materiais, feedbacks que a gente recebeu, positivos e negativos. Então, a gente teve mais um ano, e é engraçado, né? Porque só em 2020 a gente teve mais alunos que a gente tinha tido em toda a história da empresa. Então, a gente acaba tendo meio que uma escala exponencial de feedback. Cada vez mais a gente tem informações mais valiosas para a gente aprender, e é isso que agora, em 2021, a nossa grande missão é aprender com o feedback do mesmo jeito que a gente fala que vocês têm que fazer questões, têm que errar e acertar, e fazer a revisão teórica em cima dos erros e em cima dos acertos. A gente faz a mesma coisa também nas nossas aulas. A gente faz as aulas, a gente faz os nossos materiais da melhor maneira possível, a gente colhe o feedback positivo, negativo, e a gente faz meio que uma revisão teórica, uma revisão em cima disso para ter o material melhor no ano seguinte. Então, basicamente é isso. Já o intensivo, que é o cara da reta final, o cara que faltam poucos meses, a gente vai ter o tipo de aula que realmente consegue ter a produtividade maior, que é a aula focada em questões. Então vai ser uma videoaula, mas vai ser uma videoaula focada nas questões que são cobradas em cada tema que for abordado. Então a gente vai fazer o nosso aluno ver o professor resolvendo a questão na prática. Então a gente vai tentar ter o máximo de produtividade para o aluno do intensivo. Então basicamente é isso. Claro que tem alguns detalhes que eu ainda não posso falar e alguns detalhes que a gente ainda não tem certeza também, principalmente da parte do intensivo que está mais lá na frente.
mas basicamente é isso. Maneiro, Edu. A gente está chegando no final do nosso podcast. Por causa disso, eu acho que eu vou seguir aqui e responder algumas perguntas que foram aparecendo ao longo dessa live. A primeira é do Daniel Oliveira. Ele perguntou o seguinte: como que deve ser feito o estudo teórico? Eu acabo perdendo muito tempo enquanto eu estou fazendo ele. Então, Daniel, o estudo teórico é a partir assistindo aulas, lendo materiais escritos. No nosso caso, a gente também gosta de ter o mapa mental como opção. Se você está gastando muito tempo, eu não sei se você é aluno JJ, se você for aluno JJ, provavelmente você está gastando muito tempo porque você está reassistindo a aula e sendo extremamente perfeccionista. É uma coisa que muita gente cai nesse erro, principalmente na medicina. Eu já falei algumas vezes que nós, médicos e estudantes de medicina, somos perfeccionistas por natureza, e quando a gente termina de assistir uma aula, muitas vezes a gente acha que não aprendeu o que deveria. Claro que a gente não vai aprender tudo depois de uma aula, a gente só vai aprender quando a gente começar a fazer as questões, fazer os flashcards e revisar em cima dos nossos. Basicamente, J, você tem um material teórico muito grande. Então, você 4 horas, você tem um livro, uma apostila, algum texto que tem 120 páginas, e aí eu sei o que acontece com vocês se sentem obrigados a terminar. A minha grande dica é não se obrigue a terminar. Se você se obrigar a terminar todo esse material teórico, você vai ter grandes problemas na sua preparação. Provavelmente, no longo prazo, você não vai conseguir ter um ritmo adequado. Agora, já que existem vários materiais para que a gente faça esse estudo teórico, tem algum tipo de aluno, algum perfil de aprendizado diferente que a pessoa possa reconhecer que ela se beneficia mais da videoaula do que em detrimento a outros materiais, como, por exemplo, mapa mental, roteiro de estudos? Então, Barreto, no nosso módulo 0, na JJ, a gente sempre tem uma aula sobre o perfil de aprendizado. A gente passa um teste para os nossos alunos para eles checarem se eles têm o perfil digital, sinestésico, auditivo ou visual de aprendizado. Eu acho que não é surpresa para ninguém que cada pessoa tem uma maneira ideal de aprender, até por isso a gente faz materiais teóricos em diferentes formatos. A gente tem a videoaula, a gente tem a apostila resumida e a gente tem o mapa mental, além dos flashcards que não entram em estudo teórico, mas esses 3 grandes materiais, e normalmente as pessoas que vão ter um benefício maior assistindo a aula são aquelas que têm ou um perfil auditivo ou um perfil visual. O visual é no nosso caso principalmente porque a gente baseia a nossa aula no mapa mental. Então o aluno que assiste a nossa aula com o mapa mental do lado dele, ele acaba tendo uma memória visual muito grande do que está sendo falado. Mas principalmente o pessoal que tem um aprendizado auditivo. Isso é muito comum. Tem pessoas que falam: Eduardo, eu só aprendo assistindo aula. Ou tem pessoas que falam: Eduardo, eu não consigo me concentrar em aula, eu aprendo muito mais lendo material escrito. Nesse caso, a pessoa não precisa se forçar. Ela pode ir dentro daquele estudo que ela tem mais produtividade. Afinal, o tempo é escasso e a gente tem muita coisa para fazer. Boa. A Isabela Oliveira perguntou o seguinte: terá alguma live sobre o que fazer uma semana antes das provas ou na véspera? É uma ideia maneira, né, Edu? A gente pode botar aqui na linha e ver se faz alguma coisa daqui a pouco para ajudar o pessoal nesse ponto. Podemos sim. Bem, estamos chegando no final. Próximo passo é resumir o episódio, Edu. Qual que é a linha mestra desse episódio que as pessoas não podem sair daqui sem lembrar dela? Bom, Barreto, eu acho que o grande recado, até seguindo aqui o título do nosso episódio, foi aula para residência médica, perda de tempo ou não. Não é perda de tempo, mas pode ser um custo de oportunidade se você exagerar no papel que você dá ao estudo teórico, às aulas, em detrimento do estudo prático com as questões, provas na íntegra e revisões. Então, não gaste 80%, não gaste 60%, não gaste nem 50% do seu tempo assistindo aula. No máximo, estourando, gaste 40%, eu já acho muito. Acho que pode ser 30% a 20% no máximo para você assistir aulas. E o restante, você tem vários outros tipos de estudo que têm um nível de produtividade muito maior, principalmente aqui, pensando em prova de residência, as questões das provas e a revisão em cima dos erros que você comete. Se ainda não tiver ficado muito claro por que é um efeito, porque a videoaula, na verdade, pode ser um custo de oportunidade, é só você comparar a gente com os outros cursinhos. Todos eles vão te levar a conseguir talvez ser aprovado na residência.
Só que alguns deles você gasta mais tempo do que precisava. Alguns deles são um custo de oportunidade. Esse foi o podcast do Internato da Residência Médica. Podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Pessoal, lembre-se, Sistema JJ é aquele que tem o menor custo de oportunidade. Te espero lá, dentro do curso. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Eduardo. Um abraço, pessoal. Até a próxima semana.